Salve, salve, povo de Deus! Tudo bem com vocês? A paz de Jesus? Nós vamos falar hoje sobre 3 cartas já, né? A primeira e segunda carta a Timóteo e também a carta a Tito, que são as 3 próximas cartas que nós vamos ler. Amanhã, dia 25 de março, nós vamos começar a primeira carta a Timóteo. São 6 capítulos, logo em seguida já a segunda carta a Timóteo, 4 capítulos, e por último a carta a Tito, 3 capítulos. Elas fazem parte de um mesmo bloco, então por isso que nós já vamos falar das 3, tá bom? Elas são atribuídas a Paulo. E nos primeiros séculos, né, da igreja, isso era bem claro. Mas é lógico, com os estudos, começou-se a fazer um levantamento mais criterioso sobre a sua autoria, as suas autorias, né, das 3 cartas. Estas 3 cartas não foram escritas a comunidades, foram escritas para 2 dos mais fiéis discípulos de Paulo. Eles colaboraram muito nas missões, eles ficaram responsáveis por comunidades. Então, essas cartas foram enviadas a eles com uma função pastoral. Por isso, essas cartas são chamadas de cartas pastorais, porque teve esse objetivo: instruir aqueles que ficaram responsáveis pelas comunidades, tá bom? Por exemplo, Timóteo ficou responsável por Éfeso e Tito ficou responsável pela comunidade de Creta, entre outras. Essas são as mais conhecidas. Bom, por que questionam a autoria da carta? Como sempre, a fórmula, a escrita, a maneira de se expressar. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nessas 3 cartas juntas foram encontradas, mais ou menos, não na nossa Bíblia, né? Na tradução da nossa Bíblia, que às vezes é tradução da tradução da tradução, mas nos originais foram encontradas 848 palavras nas 3 cartas. Dessas 848 palavras, 306 palavras não são encontradas em nenhuma outra carta que seguramente é de Paulo. E 175 palavras não foram encontradas no resto do Novo Testamento. Além disso, faltam nessas 3 cartas, palavras e expressões que eram características de Paulo. Então esse é um indício de que a carta não é de Paulo. Então existem algumas teorias. Por exemplo, a primeira é que por causa da idade avançada de Paulo, ele tenha pedido para um secretário escrever. Pode até ter sido Lucas. Pode ser o secretário de Paulo. Uma outra ideia, parece que essa é um pouco mais aceita, que algum discípulo muito próximo dele, antes da morte de Paulo, ficou com estas cartas e depois de um tempo, quando percebeu mudanças nos comportamentos de algumas comunidades, esse discípulo de Paulo, teria colocado algumas observações a mais, imaginando o que Paulo falaria naquela situação, né, da mudança da comunidade, e enviado, então, a Timóteo e a Tito. E uma outra suposição é que seria um discípulo próximo dele que escreveu posteriormente à sua morte. Inclusive, existem até questionamentos se Timóteo e Tito receberam de fato. Porque se eles recebessem, eles guardariam. Então existe também esse questionamento. Será que chegou até eles, né? Mas, de qualquer forma, essas são as possibilidades aí da autoria
da carta. Né? Existe mudança no modo de resolver problemas, por exemplo. Em outras cartas, Paulo tenta argumentar, falar, explicar, mostrar o seu ponto de vista, convencer, persuadir. Nestas, em alguns momentos, ele fala, isso não pode, acabou. Então mudou um pouco a maneira também de se expressar, de resolver problemas. Aquela maneira, né, mais próxima de Paulo, que sempre animava, também muda um pouco aqui, a carta é um pouco mais calma, um pouco mais tradicional. Mais uma vez, esta carta tem as três cartas têm um forte conteúdo de combate às heresias. Mais uma vez aparece aqui o gnosticismo, né, que era uma heresia muito forte na época. Eu já falei algumas vezes, vou repetir. E a principal heresia do gnosticismo era não aceitar Jesus como homem. E isso era um problema sério, porque para que Jesus pudesse ter morrido e ressuscitado, ele era preciso ser homem, né? Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E eles falavam que não, Jesus não é homem, então ele não teria morrido, não teria ressuscitado, vã seria a nossa fé. Outra heresia causada por eles é que existiriam dois deuses, um Deus criador e um Deus salvador. E para a gente existe um único Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas um único Deus. E eles achavam que era mais de um Deus. E também o fato de eles não considerarem o Antigo Testamento como palavra de Deus. Então, nessas cartas, nós vamos ver esses combates a estas heresias, a estas distorções da fé. Tá bom? Então, nós vamos demorar 10 dias para ler as três cartas. É rapidinho. Finalizando, né? Essas cartas são atribuídas, sim, a Paulo, e existem esses questionamentos que são próprios, né, do estudo e da evolução do estudo e das descobertas e tudo mais, mas elas são atribuídas a Paulo. Deus te abençoe, boa leitura, qualquer coisa, qualquer dúvida, faça pergunta, na medida da possibilidade, da minha capacidade eu vou respondendo. Tchau, gente, fica na paz.